Ok, retornamos aqui com a saga heróica do programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. O homem cósmico sapiente tem perfeita saúde na alma, na mente e no corpo. Filósofo brasileiro Huberto Rode, 1893 a 1981. Edição de número 90, tema Cosmoterapia e Smartphone. De volta com a nossa reflexão semanal, hoje comemorando então a 90ª edição do programa Luz Sideral, e eu faço um convite para você, ouvinte, a comemorar conosco também essa histórica edição, clicando em dois lugares, no like e no inscrever, se não for inscrito ainda. No like você pode clicar sempre, mesmo sendo inscrito, não é mesmo? E ainda compartilhar com seus amigos e parentes. Bom, é de graça, não dói nada e não perde nada. É só clicar para incentivar o nosso canal a crescer e a multiplicar aí a audiência, né? Para que outras pessoas possam também receber estas reflexões, a fim de esclarecer, iluminar, confortar suas mentes e seus corações, inclusive os nossos aqui do Luz Sideral, claro. No momento tão apreensivo, né, tão estressante e alucinante desta humanidade, em pleno mar aberto das dificuldades, dos desafios e dos desvaneios sem fim, provocados aí pelo seu próprio desequilíbrio e corroborados pelos governos ignorantes das leis de Deus e, portanto, perversos em suas ações contra as suas populações, pois só um ignorante dessas leis consegue agir com maldade e frieza, né, para com o seu próximo. Nota. O que você acha, prezada e prezado ouvinte? Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Bom, então, nada melhor que entender o que está acontecendo e acalmar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e nos curar de todos os males. Mas como fazer isso? Pela cosmoterapia, deixada pelo grande filósofo brasileiro, saudoso professor e educador Huberto Rode, né? Já falamos lá, ele viveu de 1893 a 1981. Aliás, este livro intitulado Cosmoterapia, A Cura dos Males Humanos pela Consciência Cósmica, foi publicado em pós-morte do escritor Rode, no ano de 1988. Os originais foram encontrados com ele após o seu desencarne, em 7 de outubro de 1981, numa clínica naturalista da Zona Sul da capital paulista. Mas quem vai falar mais sobre este precioso livro é o estudioso e pesquisador André Basso, daqui a pouco. Bom, dito isto, vamos ao tema cosmoterapia e smartphone, ou celular, né? Telefone, como dizemos aqui no bom português. É bem verdade que estamos vivendo aí em uma época de tecnologia alucinante e dominante, onde o que hoje é novo, amanhã já é velho, antimoderno, antiquado, conforme a perspectiva aí de um capitalismo incentivador, desumano, selvagem e desenfreado. Preste atenção. Onde o ter atropela e esmaga o ser, e aí o resultado final, a gente já sabe, né, meus irmãos? É esta loucura total de fazer tudo igual, como diria aí o poeta, cantor Raul Seixas, né? Que Deus o tenha em bom lugar. Então, em poucas palavras, só para ilustrar, eu vou trazer um caso recente, né, que aconteceu comigo. Vinha eu de Curitiba a São Paulo e, ao entrar no ônibus, busquei a minha poltrona, ao lado, um jovem ao celular, onde não se deu nem o trabalho de olhar para mim e muito menos responder ao meu pedido, né, de licença para se sentar ao seu lado. Ok, achei normal porque à minha frente me deparava com a mesma cena para os demais passageiros e não importava a idade, hein? Uma cena patética, para não dizer trágica, durante as 8 horas de viagem. Pensei comigo, meu Deus, isso é uma doença. Vou desligar o meu celular antes que isso me contagie também. Entenderam, amigos, a gravidade da coisa? Afinal, este é o quadro dantesco em que vivemos na atualidade e em todos os lugares que estamos, inclusive em nossos lares. Quase sempre, hein? Já notou? Muito lamentável e deprimente este quadro. E é claro, o uso deste instrumento tem o seu lado útil na comunicação com o mundo, mas também o lado perverso, que vai desde um simples uso para um não cumprimentar a quem quer que seja, propositadamente ou até para enganar, separar, levar vantagem, ódio, mentira, fofoca,
persuadir, ludibriar o próximo. Uma verdadeira arma nas mãos dos fracos de coração e mente. Porém, deixo claro, na minha visão, melhor que proibir ou punir é conscientizar, educar a criança, o adolescente, o jovem, enfim, o cidadão, para não ficar submisso ao celular e estabelecer aí seus próprios limites de uso, não é mesmo? Já a proibição é um incentivo para fazer o contrário, observa. Então, educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pensamento atribuído ao grande filósofo e matemático Pitágoras, há mais de 2.500 anos aí. Muito bem, quem me apresentou aí um belíssimo artigo internacional falando sobre o assunto dos smartphones e suas maléficas consequências na mente das pessoas foi o meu filho, Alterlex, que vive no Canadá. Então, Alterlex, fala-nos um pouco aí sobre este importante artigo. Olá, amigos do programa Luz Sideral, que quem fala é Alter. Eu pensei em trazer um assunto, uma expressão do dicionário Oxford, que definiu no dia 2 de dezembro a expressão do ano, cérebro podre, brain rot em inglês, que significa basicamente a deterioração mental ou intelectual causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores, principalmente os de redes sociais. Então, o superconsumo de conteúdo superficial, de baixa qualidade, sem propósito. É um gato dormindo, um canguru lutando boxe, dança sincronizada, por aí vai. O que se estende também ao sensacionalismo no jornalismo, na política, né, com um pedaço de vídeos fora de contexto, com milhões de visualizações e compartilhamentos. Brain rot nada mais é que uma exaustão mental causada por consumo longo de conteúdo sem sentido e sem qualidade, e que, segundo doutores, afeta o modo como pensamos e falamos e pode levar à redução de foco e à queda do pensamento crítico. O consumo excessivo de vídeos superficiais da rede social altera o modo como pensamos e falamos e leva à redução de foco. Ou seja, a gente tem dificuldade de se concentrar numa tarefa, né, por longo tempo, e leva também à queda do pensamento crítico. A gente tem dificuldade em analisar o conteúdo e dizer se é verdade ou não. Como que aconteceu recentemente, uma fake news, a história de que imigrantes estariam roubando e comendo animais de estimação e que fez uma cidade inteira se agitar porque as pessoas realmente consomem esse tipo de conteúdo e acreditam. Agora, como readquirir o controle do nosso tempo? Como aprimorar nossos hábitos digitais e evitar o declínio cognitivo que tem feito fake news fatos. Uma delas é reduzindo o tempo gasto com telas. É preciso determinar o tempo que a gente gasta com as telas, celular, a TV, os dispositivos móveis. O segundo é o consumo excessivo de mídias sociais. Plataformas como TikTok, Instagram e Twitter são projetadas para serem viciantes, mas enquanto você olha para a tela, seu cérebro fica preso em um loop de engajamento superficial. Com o tempo, isso pode dificultar o foco em tarefas mais complexas que exigem atenção constante. Além disso, curtidas, comentários e notificações dão descargas rápidas de dopamina, reduzindo sua motivação para se envolver em atividades mentais mais substanciais, como a leitura, por exemplo. Na verdade, as mídias sociais bombardeiam você com tanto conteúdo, você pode ter dificuldade para se concentrar em qualquer coisa em profundidade. Eventualmente pode se tornar difícil se concentrar em qualquer coisa por mais de alguns minutos. Essa é uma outra dica. O feed, a timeline da sua rede social, defina os perfis que você vai seguir. Siga pessoas e canais de confiança. Opte por não visualizar posts sugeridos. Os posts sugeridos, esse conteúdo é definido por inteligência artificial que não avalia se o conteúdo é sério ou não. Ele sugere baseado em popularidade. Você pode sempre denunciar um conteúdo na própria plataforma, seja Facebook, YouTube, o que for. Há sempre um botão na lateral onde você pode clicar e denunciar, dizer que você não quer mais ver esse tipo de conteúdo. E a última dica, para a falta de desafio mental, porque a mente ela é como o corpo, precisa fazer ginástica, precisa ser exercitada, ler é uma boa atividade. Leia mais, leituras longas, de várias páginas. Outra ideia é fazer um curso, andar de bicicleta, aprenda uma nova habilidade,
Desafie-se e busque crescimento e metas de longo prazo em vez de gratificação instantânea. Se você está lutando contra o tédio, há muitas atividades estimulantes como palavras cruzadas, sudoku, jogos cerebrais que exigem resolução de problemas e pensamento crítico. Elas não apenas exercitarão seu cérebro, mas se tornarão algo que você espera ansiosamente, como chegar em casa para continuar a leitura de um romance eletrizante. Então essa é a minha resenha sobre brain rot, né? O cérebro podre, como as batatas podres, né? É a expressão do ano aí, segundo a Oxford University Press. Então é isso, obrigado pela chance de apresentar aqui as minhas ideias e longa vida ao programa Luz Sideral. Um abraço a todos. Muito bom, está aí então o jovem Alterlex Mendes Alves, direto da cidade de Sherbrooke, região de Montreal, no Canadá, com a sua valiosa contribuição ao tema de hoje, né? Cosmoterapia e smartphone. Bem, e para somar a este artigo que o Alterlex nos apresentou aí, eu tenho aqui em mãos o livro Nação Dopamina, ou Nation Dopamine, da estadunidense doutora Anna Lenke, professora de psiquiatria, onde eu trago aqui no subtítulo a internet e o contágio social. Nas páginas 32 e 33, dois parágrafos que dizem o seguinte, abre aspas, a internet estimula um consumo compulsivo, desenfreado, não apenas fornecendo maior acesso às drogas velhas e novas, mas também sugerindo comportamentos que de outro modo poderia nunca nos ter ocorrido. Os vídeos não se tornam apenas virais, eles também são literalmente contagiosos. Daí o surgimento do meme. Os seres humanos são como animais sociais. Quando vemos outras pessoas comportando-se de certa maneira, online, esses comportamentos parecem normais, porque pertencem a outras pessoas. O Twitter é um nome adequado para a plataforma de mensagens de mídia social popular, tanto entre especialistas quanto entre presidentes. Somos como um bando de pássaros. Assim que um de nós levanta voo, todo o bando eleva-se ao ar. Fecha aspas, ponto. Eis aí, do livro Nação Dopamina, de Anna Lenk, dos Estados Unidos da América. Bem, agora vamos ouvir o sempre atento estudioso André Basso, que vai nos falar sobre o livro Cosmoterapia, do filósofo brasileiro Huberto Roden. Ataíde, amigos ouvintes, de mais um programa Luz Sideral, a edição número 90, com o tema Cosmoterapia e Smartphone. Curioso tema. Bem, no livro Cosmoterapia, A Cura dos Males Humanos pela Consciência Cósmica, páginas 58 e 59, aspas, os indivíduos finitos são manifestações do todo cósmico, mas não são partes ou parcelas separadas desse todo. Essas manifestações individuais e parciais estão para o todo cósmico, assim como os pensamentos estão para o pensador. Não são partes separadas dele, mas são manifestações parciais do pensador, distintas dele, nem separadas nem idênticas. Quando o homem ego se julga separado do cosmos, vive ele numa grande ilusão. O seu separatismo anticósmico é a sua grande ilusão. E esta ilusão separatista é que é a origem de todas as maldades do homem ego. Somente quando o homem ego passa para a zona do homem eu, descobre a sua união cósmica. Quando pode dizer em verdade, aspas, eu e o cosmos somos um. Eu estou no cosmos e o cosmos está em mim, embora o cosmos seja maior do que eu. Aqui Roden está parafraseando a passagem bíblica contida no Evangelho de Jesus, segundo João, e prossegue. Só então vive ele na verdade benéfica, na cosmicidade positiva, que o preserva e o liberta da maldade e subsequentes males. E na página 55, uma espetacular definição do filósofo Roden. Aspas, a última palavra de todas as terapias
é a cosmoterapia, que abrange todas as terapias. Cosmoterapia é a cura do homem pelas forças cósmicas, em seu conjunto, porquanto o homem não é soma, psique, logos, disjuntivamente. Ele é tudo isso, conjuntivamente. Tudo que acontece no soma, corpo, se reflete na psique, mente, e no logos, espírito. E tudo que ocorre no logos ou em outro setor humano ocorre também em outros setores, porque o homem é uma estrita unidade orgânica e não uma diversidade mecânica. Ele, universico, unidade em diversidade. Ontologicamente, na ordem do ser, não há divisões do homem. Logicamente, na ordem do ser, a nossa ciência fala em soma, psique, logos, por motivo de melhor conhecimento. Na cosmoterapia, consideramos o homem como um todo orgânico, uma síntese complementar, embora de um fator dominante, o logos, o eu pleniconsciente. Aspas, eu já venci o mundo, fechar aspas. Bem, é um belo texto para a gente refletir sobre essa grande visão da cosmoterapia que o professor Rohrer está trazendo. Mas, quanto cosmoterapia e smartphone, há muitos especialistas para falar sobre os efeitos catastróficos que o smartphone, as mídias em gerais, não só o smartphone, mas também o vício em estar conectado por computadores, celulares, televisões mais modernas, onde tem a internet, essas grandes tecnologias têm ajudado muito a humanidade, e nós não negamos isso. Mas, quando há uma dispersividade em relação ao uso dessas tecnologias, aí é que ocorre o perigo. Sabemos que muitas pessoas trabalham com esses meios tecnológicos, celulares, televisões, computadores. Eu mesmo sou um que trabalha no meio dessas mídias e também desses meios tecnológicos. Não tem como fugir disso. Mas, quando nós estamos na hora do descanso ou em casa, descompromissados com algum trabalho, mediante a isso, por vezes nos encontramos conectados às mídias sociais. E nota-se que há uma grande dispersão, uma falta de centralidade em si próprio. É onde há a fuga para esse conglomerado de informações no meio político, econômico, social, etc. Há uma grande distração, onde se corre telas por telas, horas e horas, vendo figuras, vídeos, notícias, comentários, etc. O que pode se fazer é desenvolver mais a centralidade, estar mais cônscio de si próprio, usar o tempo livre para se deslocar um pouco desta tecnologia conglomerada e voltar para o centro. O centro é o que somos, o eu, o logos, o Cristo interno. Vós sois deuses, disse o Cristo. Então, quando nós utilizamos o nosso tempo que sobra para aproveitarmos a contemplação da natureza, leituras de livros, escutar músicas elevadas, uma boa conversa com a família, com o filho, com a esposa, sair um pouco dessa dispersividade desnecessária. Eu penso que muitas doenças psicossomáticas e físicas poderão ser evitadas através dessa grande dispersão do mau uso do smartphone, das televisões e também dos computadores. É necessário sairmos um pouco desse meio cibernético. Essa falta de centralidade em nós mesmos é que gera essa dispersão. O pensamento disperso, a mente vazia, vaga, ociosa, que paira sobre tudo que está acontecendo no mundo. A grande questão é, nós somos muito mais do que parecemos ser. Não somos só corpo, muito menos essa identidade que possuímos. Nós temos o nosso eu central, que é o que nós somos. Precisamos fazer a grande viagem para dentro de nós mesmos. Encontrar centralidade, segurança interior, concentração, foco, mas no nosso autoconhecimento, no nosso autodesenvolvimento.
em busca da verdade permanente para fazermos a autolibertação espiritual de cada um de nós. Esta é a cura maior, pelo Logos, pela cosmoterapia, como propõe o professor Roden. Então é necessário saber dosar, ter um tempo para nós mesmos, não deixar a mente dispersa, desligar um pouco dos celulares, das televisões, dos computadores e viver mais a nossa vida, aquela que é, aquela que está, nos autoconhecer. E eu penso que a cosmomeditação, leitura de bons livros, o estudo, tudo isso vai fazendo com que a gente consiga ter mais centralidade, mais foco, viver mais naquilo que nós somos, o espírito, que é eterno, o nosso eu central. É ele que deve comandar o corpo, e não o corpo é que deve comandar ele. Isso é possível. Jesus de Nazaré, o Cristo, não era doente, não tinha doença. O Roden lembra muito bem, Moisés também não tinha doenças, porque aprendera, por intermédio da cosmoterapia, a remover todos os males de dentro para fora. E não se trata somente de males de doenças, mas também de um modo de ser, um modo de agir, que é todo errado e que faz com que nós não tenhamos uma vida em plenitude. A cristicidade que Jesus vive, nós também poderemos viver. A questão é ter, como eu disse, centralidade, estarmos mais voltados para nós mesmos. Autoconhecimento, autoinvestigação. Sabemos o que estamos pensando, falando e agindo. Bem, na descrição do vídeo, no YouTube, abaixo, estará um link que reportará a uma palestra do professor Roden, chamada Cosmomeditação. O professor Roden, excelentemente, faz uma grande explicação sobre essa questão de termos centralidade. Bem, eu deixo aqui então meu abraço a todos vocês do Luz Sideral. Obrigado, André Basso, somando conteúdos divinos ao tema de hoje, né? E nada melhor que o conhecimento das leis universais para verdadeiramente nos libertar de todos os males, pois, como já falamos, só o ignorante consegue ser mau em suas atitudes. Sou liberto de tudo que sei, e sou escravo de tudo que ignoro, dizia o filósofo Baruch de Spinoza em 1632 a 1677, quando ele viveu entre nós. Bem, a propósito, eu fiz aqui uns versos em rima para encerrar aqui o programa de hoje, de forma lírica, né, com o título Cosmoterapia Divina. Disse o Cristo certa vez: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta que de uma só vez nos liberta de todos os males? É a verdade da harmonia entre o meu pensamento e a realidade das leis cósmicas. Se eu penso que 2 mais 2 é igual a 4, estou na verdade. Se penso eu que 2 mais 3 é 6 ou 7, estou na ilusão da matemática. E sentenciou Einstein: Deus é matemática? Então viver fora desta realidade é estar sujeito aos males do mundo. E só o conhecimento das leis cósmicas nos pode libertar. É a cosmoterapia divina, a cura do corpo, da mente e da alma, de que nos falou a filosofia rodiana, que ilumina, acalenta e acalma o homem e seu espírito eterno, temporariamente na terra dos sofrimentos, guerras, maldades e agruras, sem fim, fruto da ignorância das leis cósmicas, sem a vivência plena da divina cosmoterapia. Eis aí um grande abraço, obrigado pela sua audiência, muita luz sideral para você, seus amigos e sua estimada família. Até a próxima!